Olá, estamos de volta com os vídeos de termodinâmica e física e estatística. O assunto desse vídeo é termômetros e escalas termométricas. O que são termômetros? Termômetros são aparelhos criados para se medir temperatura e uma definição operacional de temperatura é uma grandeza medida por termômetro. É uma definição que pode ser um pouco mais útil e que a gente já chegou a essa conclusão assistindo os vídeos anteriores, é a temperatura, é uma medida da tendência que um corpo, por exemplo, com mais quente, tem de ceder energia para a sua vizinhança de uma maneira espontânea, né? Esse processo é o que a gente chama do calor ou a troca de calor. A temperatura, como eu já disse, é medida por um termômetro. Como funciona um termômetro? Os termômetros funcionam utilizando alguma grandeza física que seu valor dependa da temperatura, para então fazer a conversão para a temperatura. Tá? Essas grandezas podem ser o tamanho do sistema, pode ser a pressão que o sistema está exercendo, está sujeito, pode ser a resistência, né, elétrica que ele tem. A gente vai comentar isso daqui nesse vídeo e no próximo. Os primeiros termômetros usavam exatamente o fenômeno da expansão térmica. Então, por exemplo, termômetros de álcool, ou de óleo de linhaça, como o de Newton usou, que a gente já comentou no vídeo passado, em 1701, né? Então se colocavam esse líquido num tubo de vidro selado e com o calor esse líquido se expandia. Do ponto de vista macroscópico, a gente vai aceitar isso como uma observação. Existiu uma tentativa de explicar a dilatação desses corpos de sólidos e líquidos, né? Utilizando as teorias de calor vigente, por exemplo, o calórico serviria para explicar bem como funciona a expansão térmica. O calórico é um fluido, ele ocupa espaço e quanto mais calor o corpo tem, quanto maior a sua temperatura, mais calórico ele possui e isso aí aumentaria o volume do sistema, né? Claro que uma experiência de Cohn-Rumford, a gente já viu, aquele que praticamente abalou a teoria do calórico com as medidas de calor como forma de movimento dos canhões. O Rumford também mediu a massa de um bloco de gelo e a massa da água depois que esse bloco derreteu. Como não houve variação, o calor tem que ser um fluido que ocupa espaço, mas não tem massa. Ou pelo menos uma massa detectável nos aparelhos que ele usou na época para fazer esse experimento. A gente define o coeficiente de expansão térmica, alfa, como sendo o quanto um corpo varia o seu volume, o quanto ele expande em geral, isso é positivo, ele aumenta com o aumento da temperatura. Isso acontece para a imensa maioria dos materiais. Aumentou o volume, aumenta com o aumento da temperatura, então essa grandeza é positiva. A gente faz essa definição por unidade de volume, então esse é o nosso coeficiente de expansão. Já que isso aqui é uma variação de volume, então é unidades de volume dividido por unidade de volume, e aqui dá inverso da temperatura. Então o alfa é medido em Kelvin a menos 1, ou 1 sobre Kelvin. Essa é a unidade do coeficiente de expansão térmica. E que depende do material, porque alguns materiais a gente observa se dilatam mais, crescem mais, sujeito a aumento na temperatura, do que outros. Tem materiais que encolhem, por exemplo, borracha ou o queijo do McDonald's. Também, se você botar calor, ele encolhe. Continuando, da onde vem essa expressão, né? Ou o que a gente pode tirar daqui? Se a gente passa o dt para o lado de cá, é exatamente como a gente fez com a lei de resfriamento de Newton, a gente isola a temperatura de um lado, volume do outro, integrando, a gente tem uma expansão do volume que é exponencial com o aumento da temperatura. Ou seja, aumentando a temperatura, a gente deveria ver o volume crescendo exponencialmente, o que significa uma grande variação do volume com a temperatura. Normalmente não é isso que a gente observa, daí a surpresa, né? Mas por que isso acontece? Por que a gente não observa esse crescimento exponencial do volume com o aumento da temperatura? A razão é a seguinte: se você considerar esses valores de alfa, né, aqui está em Celsius a menos 1, mas Celsius e Kelvin têm a mesma dimensão, têm o mesmo tamanho. O tamanho de 1 grau Celsius é igual a 1 Kelvin, né? Então aqui tanto faz a unidade, ou Celsius, ou por Celsius, ou por Kelvin.
esses valores, quer dizer, depende do material. O mercúrio é enorme, que é o 60, o vidro é 9, o borosilicato ou pirex dá 3,2, tem cerâmicas que é 10 a menos 2, quer dizer, praticamente não crescem com a temperatura, então essa tem bastante aplicações na indústria, por exemplo, se você não quer que a dimensão de alguma coisa cresça com a temperatura, se algum aparelho vai funcionar em temperatura mais alta, a ideia é você fazer isso aí em cerâmica, até porque resiste bem à temperatura também. E o álcool é fantástico aqui, ó, 333. Não é à toa que o álcool foi usado inicialmente como líquido para termômetro. Para uma comparação, por exemplo, de alfa vezes ΔT, onde ΔT é da ordem de 100 graus, que seria uma variação bastante grande de temperatura, esse produto alfa ΔT é 10 a menos 4, é muito pequenininho. Então, aquilo que a gente observou é um comportamento exponencial, mas o que vem aqui em cima, né, no expoente, é um número pequeno. Por isso é que contrabalança esse efeito de crescimento rápido, mas é um crescimento que seria rápido por ser exponencial, mas o expoente é muito pequeno, então acaba sendo lento. Como esse número aqui é muito pequeno, a gente pode expandir também em série, e a gente vai observar o seguinte, em vez de estar aqui a função exponencial, né, no intervalo de 0 a 5, lembra que a gente estava falando de 10 a menos 4, então é nesse pedacinho aqui, ó, né, bem no iniciozinho da curva. Exponencial e 1 mais x coincide para pequenos valores de x. Tá? Essa é a expansão, na verdade, sendo matematicamente mais rigoroso, são os dois primeiros termos da expansão em série de potência do exponencial. Tá? Então esses termos aqui são muito parecidos. E aí você pode, com boa aproximação, desde que alfa ΔT seja bem pequeno, você pode aproximar a exponencial por 1 mais x. Então fica L0, 1 mais αt. Essa é a expressão que a gente está mais acostumado a ver para a dilatação linear da temperatura. Né? Linear porque aqui eu pulei de volume para L. Tá? Depois a gente vai ver como relacionar os coeficientes de dilatação linear com o volumétrico, que foi aquele primeiro que eu mostrei. Se a gente considerar que esse alfa não depende muito da temperatura, então a gente pode isolar aqui o ΔT e você vê que ΔT é 1 sobre alfa, L menos L0 sobre L0, ou seja, é um aumento percentual em relação ao tamanho original. O que significa isso? Você pega um tamanho de alguma coisa, aquece, ele vai para o tamanho L, e com essa expressão aqui, se você conhece o alfa desse material que você aqueceu, você tem uma expressão para variação da temperatura. Então a gente criou o nosso termômetro. A gente sabe medir variações de temperatura, a gente mede temperatura com régua. A gente pega a variação da temperatura, mas na verdade o que a gente mediu é a variação de tamanho. Então se eu uso uma régua para medir a variação de tamanho, na verdade essa variação a gente vai ver é muito pequenininha, então não é exatamente régua, mas a gente consegue tirar então, medir a temperatura com uma régua. Se a gente considerar a expansão em duas dimensões, então você pega uma área, você tem aqui algo de tamanho L0, que é o quadrado amarelo. Então é um quadrado de lado L0. Se ele expande de um ΔL, cuja expressão a gente já calculou. Né? Lembra que esse ΔL é pequeno comparado com esse L0. Aqui eu botei exagerado, só para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo. A área é o produto de L0 mais ΔZ para o L0 mais ΔZ. Né? Então, L0 vezes L0 é a área original, né? E aqui o ΔL ficam esses dois termos aqui para a gente multiplicar. Aqui aparece alfa ΔT e alfa ao quadrado ΔT ao quadrado. Se alfa ΔT é da ordem 10 a menos 4, alfa ΔT ao quadrado é 10 a menos 8. Então esse termo aqui é muito pequeno, 10 a menos 4, pelo que a gente viu, para uma variação de temperatura de 100 graus. Né? Se for menor, é menor ainda, 100 vezes menor ainda, ou 100 vezes menor aqui e 10 a 4 aqui, 10 mil vezes aqui. Então a gente pode aproximar o α0 para o 1 mais 2 alfa ΔT, e aí, comparando com a expressão para o L0, né, para L0, que aqui é alfa, a gente descobre que o coeficiente de dilatação superficial de uma superfície é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, tá? Porque a gente desprezou esse termo aqui,
que é muito pequenininho comparado com esse. Dá para fazer o equivalente para volume, colocando mais uma dimensão, né? E a gente vai ver que o volume é o volume inicial, 1 mais 3 alfa delta t, por causa da expansão aqui do produto dos 3 alfa delta t. E aqui eu vou ter 3 termos, tá? Agora vamos apresentar uma pequena aplicação do que a gente viu até agora para o termômetro doméstico, esse termômetro médico que a gente tem em casa. Então, as características desse termômetro, aqui eu só estimei, tá? Esses resultados não são precisos, só para a gente ter uma ideia, mas o bulbo, quer dizer, onde fica concentrado o mercúrio antes de dilatado, quando a temperatura chega por volta dos 35 graus ou mais, ele tem mais ou menos 1 centímetro de altura e 0,2 centímetros de raio, 2 milímetros de raio que eu estimei. A pergunta aqui é de qual deve ser o raio ou o diâmetro desse tubo mínimo aonde o mercúrio corre, que faz a leitura e transmite para a gente qual é a leitura da temperatura desejada. Então, qual é a ideia aqui? Qual deve ser o raio do tubo? Aqui a gente estima também que cada 0,1 graus Celsius aqui corresponde a mais ou menos a 1 milímetro, né? Então, qual é a ideia? Aqui tem o mercúrio, imagina que de início ele está todo no bulbo. À medida que a temperatura aumenta, ele vai dilatando do bulbo, e o que dilata aqui, porque esse bulbo está completo, acaba subindo pelo tubo, né? Mais fino, esse tubo capilar. Então, o quanto dilatou é o que vai subir aqui por esse tubo. Então, eu vou calcular o volume desse tubo, e nesse volume deve ter a quantidade que dilatou. Então, vamos partir para as contas que fica um pouco mais simples. Então, considerando o volume do bulbo, né, é a área da base, πr2 com r igual a 0,2, vezes a altura, fazendo essa conta aqui rapidamente, isso dá 1,3 aproximadamente, 1,3 vezes 10 a menos 7 metros cúbicos. O valor é muito pequeno, porque 1 metro cúbico é uma grandeza exagerada para tratar o volume desse bulbo. A variação de volume para a variação de 0,1 graus Celsius, né, a gente pega o valor 3 alfa da tabela que está colocado alguns slides atrás, né, vezes esse volume que eu calculei. Então eu espero que para 1 grau, aumento de 1 grau Celsius, essa variação de volume seja da ordem de 2,3 vezes 10 a menos 12. Basta apenas substituir os valores para calcular essa conta. Esse volume que foi excedido, ele é representado aqui no bulbo como um cilindro também com um novo raio, né? Então, para calcular esse raio, eu pego esse volume excedido, divido por π vezes ΔH, onde ΔH é o 1 milímetro que eu quero que corresponda a 0,1, e esse valor dá raio igual a 0,2 milímetros. Então, você vê que o diâmetro, que seria o que a gente vê, a largura do tubinho, seria de 0,4 milímetros, menos de meio milímetro, e não é à toa que fica tão difícil a gente ler aonde parou aqui, aonde parou o mercúrio na dilatação. É por isso que, na maioria das vezes, esse cilindro, o vidro, tem um formato, né, deformado aqui, meio arredondado, para servir de lente e facilitar a leitura de algo que é tão fininho, né? Mas esse valor aqui, então, bate mais ou menos com o que a gente esperava. Tá ok? Eu vou mostrar para vocês agora, contar uma historinha de como evoluir as escalas e por que a gente usa hoje Celsius e Fahrenheit. Uma primeira escala que a gente já comentou aqui foi a de Newton, que tentava fazer de 0 a 12, temperaturas de neve até a temperatura do corpo. Uma outra conhecida era a de Hammer, né, que era um astrônomo famoso, que estimou a velocidade da luz observando as luas de Júpiter, e que propôs uma escala que variasse de 0 a 60. Sendo astrônomo, né, o 60 está associado, os ângulos que são de importância tão fundamental em astronomia, então 1 grau tem 60 segundos e assim por diante. Então ele propôs uma escala 60, e para evitar trabalhar com números negativos, ele dividiu a escala em 8 e deixou 1/8 para o gelo ser 7 meios. 7 meios que corresponde a 1/8. Ou seja,
temperatura, ele sabia que existiam temperaturas mais baixas que a do gelo fundente. Para isso, ele reservou 1/8 da escala, para evitar trabalhar com números negativos, né? O preço que se paga é que isso fica com números fracionários, tá? Essa era a escala de Hammer, então um cientista respeitado, de Copenhague. E o que acontece é que Fahrenheit, que era polonês, depois de visitar toda a Europa, ele era conhecido como um especialista em montar, ou gostava de montar equipamentos científicos, conheceu Homer e gostou da escala. Fahrenheit era tão conhecido que o termômetro de Fahrenheit, essa é uma das razões para a escala dele ter feito tanto sucesso, antes de usar a escala Fahrenheit, ele usava a escala de Homer, mas o termômetro dele era o termômetro que, na época, melhor permitia a repetição de experimentos. Quer dizer, termômetro colocado em 2 locais, em 2 corpos, a mesma temperatura, dava a mesma medição. Então, isso permitiu o desenvolvimento de toda a parte experimental de física térmica. O termômetro de Fahrenheit seria o Rolex ou as Mercedes dos termômetros da época. Fahrenheit não gostava desses números fracionários e resolveu arredondar isso para 8 e isso aqui para 24. Como essa variação era pequena, ele resolveu multiplicar por 4. Mas por que 4? Porque, olha só, agora entre 0 e a temperatura do corpo, ele adaptou essas medidas. De 32 a 96, nós temos 64. 64 é 2 elevado à sexta. O que isso tem a ver? É que se você quiser fazer marcações de 32 a 96, já que são 64 marcações, você pode pegar o espaço entre os dois, dividir por 2, nem 2, dividir por 2 dá 4, dividir por 2 dá 8, dividir por 2 dá 16, 32, 64. Então é muito fácil fazer marcações de 1 sobre 64 ou de qualquer 1 sobre potência de 2. Então ele espertamente arredondou isso, o 28 original, né? Ou 30 original, desse daqui, né? E o 94 desse para 32 96, para a diferença aqui virar 64 e ser fácil de medir. Com isso ele mediu a fervura da água. Na verdade não chegou, ele não obteve 212 que a gente usa hoje, tá? Foram medidas feitas, não foram tão precisas. E Fahrenheit também começou a usar mercúrio ao invés de álcool, né? Para esse termômetro. Isso fez o termômetro dele, isso foi uma das razões para fazer o termômetro dele tão confiável. Por outro lado, Celsius, né, propôs uma escala nesse intervalo, que era uma escala centígrada, como se chamava na época, né? Só que os caras tinham alguma ojeriza a números negativos. Como ele fazia de 0 a 100 e vivia na Suécia, então as temperaturas negativas nessa escala eram razoavelmente comuns. O que ele fez para livrar do número negativo foi: pega a temperatura de fervura e bota 0. Daqui para baixo, a escala aumenta. Então, quanto mais frio, aumenta esse número e nunca fica negativo. Nota que esses termômetros eram feitos principalmente para medir temperaturas climáticas, né? Então, esse intervalo aqui estava garantido. Ele não precisava se preocupar com coisas com temperaturas mais altas que 0. Ó, né? Só que não chamava isso do grau de temperatura que a gente tem. Até morrer ele usava essa escala. Existe um termômetro Celsius na Universidade de Uppsala que mantém essa escala de 0 a 100. Na verdade, naquela época tinham cerca de 20 escalas diferentes, os termômetros vinham marcados. O termômetro crescia mais para o lado do que para cima ou para baixo, de tantas escalas que marcavam, né? Um francês, vários cientistas dessa universidade, inclusive Linnaeus, o biólogo famoso, né, tentaram ser o pai da mudança da inversão de escala a Celsius, né? Agora já tem o nome Celsius, né? Mas um ano antes de Celsius morrer, ele ainda usava isso. Um francês, Jean-Pierre Christine, inverteu isso aqui de 0 a 100 e o nome grau centígrado era inadequado, porque centígrado, grado, a gente já viu, é também uma medida de
ângulos, né? Então, para não confundir os graus daqui com os grados de ângulos, né? Com os graus medidos em grados, foi escolhido um nome, e esse nome foi Celsius, mesmo ele tendo morrido antes de ter a escala correta, né? Mérito do Celsius ele escolheu essas grandezas 100 e 0 como ponto fixos porque ele notou que eram fáceis de se manter essas temperaturas, né? Essas temperaturas em experimentos. O 0 era água e gelo fundente, então você conseguia manter a 0 durante um bom tempo para medir esse ponto. E o 100 é a mesma coisa, a água ferve a 100. Na verdade, ele descobriu, Celsius propôs também a dependência da temperatura da água, da temperatura em que a água ferve com a pressão, né? Então ele tem seus méritos e acabou ganhando o nome, né, da escala de 0 a 100, como a gente conhece hoje. Essa escala foi reformulada, a escala Kelvin, a gente sabe, 1 Celsius corresponde a 1 Kelvin, né? E hoje em dia, ao invés de 0 ponto de fusão do gelo e 100 ponto de ebulição da água, o que é usado como referência para Kelvin é o zero absoluto e o ponto triplo da água, né? Onde as três fases coexistem. Tá? Com isso, a temperatura Kelvin 0, que era 273,16, o ponto triplo da água acontece em 273,15. Então, rigorosamente, o gelo a 1 atmosfera não se funde a 0 Celsius, mas a alguma coisa muito próxima de 0, que é 10 a menos 4. E a água ferve alguma coisa muito perto de 100. Né? Feito isso para se ajustar à escala Kelvin. Aqui tem 100, esse 16 e 15 é por conta das aproximações desses números aqui. Tá? Então hoje essa escala é basicamente a mais usada, não é a mais precisa, tem precisão, mas tem precisão até terceira casa decimal ou quarta casa decimal, se você quiser. Pode usar Celsius ou Kelvin para variações de temperatura. Uma variação de temperatura em Kelvin é igual a uma variação de temperatura em Celsius. Dá para ver aqui qual foi a importância histórica e dos experimentos, e também porque Fahrenheit resistiu a essa escala, porque ele tinha os melhores termômetros da época. Então, materiais se dilatam, em resumo, materiais se dilatam com o aumento da temperatura. Exceção honrosa é a água. A água, você pode ver aqui, esse é um gráfico da densidade com a temperatura. Então a gente nota, realmente, né? Por que você espera densidade? Densidade é massa sobre volume. Se o volume aumenta com a temperatura e o volume está no denominador, então a densidade cai com a temperatura. E é o que a gente observa para a água. Então cadê a exceção? A exceção está no intervalo de 0 a 4 Celsius, em que a água se expande, a densidade aumenta, ou seja, a água se contrai nesse intervalo. Tá? E você nota que vai para um valor, que é esse aqui, que mesmo o gelo, né, tem densidades muito menores do que essa temperatura. Então é por isso que o gelo sempre flutua na água. Esse efeito anômalo, permite, por exemplo, a vida nos lagos, né? Porque a água pode congelar a 0 grau, como a 4 graus é mais densa, a 4 graus desce e mantém o fundo do lago a 4 graus, enquanto a camada de cima está 0. A camada de cima de gelo, a gente sabe que tem uma condutância térmica bem ruim, então ele impede que o calor escape, né, dos 4 graus. Então a temperatura no lago varia entre 4 e 0 graus. E aí permite vida, né? Não congela e mata todos os animaizinhos que estão ali dentro. Então é fundamental esse comportamento anômalo numa região bastante restrita, de 0 a 4 Celsius. Né? A água, como eu disse, é dos materiais mais esquisitos que a gente tem na face da Terra. E é estranho que seja tão comum. Tá ok? Bem, então o que a gente viu aqui, voltando para a nossa história dos termômetros, a gente viu hoje que a gente usa, muito usado, a propriedade de dilatação térmica, que eu ainda não dei uma explicação razoável, isso aparece em próximos vídeos e próximas atividades, de por que os materiais se dilatam. Tá?
A do calórico seria uma hipótese que poderia fornecer alguma explicação, mas teve que ser abandonada, né? Mas esse comportamento de dilatação acontece para a imensa maioria dos materiais, né? Os desvios dessas leis causam fenômenos interessantes e grandes prejuízos, como você perder uma cerveja que você esqueceu congelada no congelador, né? Mas também permite vida nos lagos, tá? E com isso a gente define aqui, a gente mostra também como é que se define uma escala termométrica, usando alguns pontos de referência. Pontos de referência até pouco tempo eram ponto de ebulição e ponto de fusão da água, porque durante uma transição de fase as temperaturas são mantidas constantes. Hoje em dia é usado o zero absoluto e o ponto triplo da água, tá? Bem, com isso a gente termina essa discussão sobre termômetros e a gente prepara um próximo vídeo. Eu vou comentar para vocês como funcionam os outros termômetros, um bastante em moda hoje, que é o infravermelho, que a gente usa para verificar a febre, para entrar nos lugares devido à pandemia, e também um efeito termoelétrico das plaquinhas Peltier. Tá ok? Então aguardo para vocês no próximo vídeo. Até lá!